Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá a todos, muito obrigada por estarem de volta a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto de sempre trazer aqui. Já falámos em pontos diferentes, a sustentabilidade alimentar em casa, já falámos um bocadinho também sobre o desperdício nos produtores. E hoje vamos falar com uma convidada que já cá esteve, que é uma pessoa que me é muito querida, já trabalhámos juntas várias vezes e que vem falar comigo hoje por causa de um e-book que nós lançámos, que é um e-book sobre sustentabilidade alimentar e a quem eu agradeço imenso este desafio, porque a Eunice alinha sempre em tudo. Obrigada, Eunice, bem-vinda de volta aqui ao podcast. Eu é que agradeço, Mafalda, é mesmo sempre um prazer e temos estado a colaborar cada vez mais em proximidade e agradeço muito esta oportunidade e este projeto em co-criação, que é muito especial. No fundo é a continuação da nossa missão de redução de desperdício e que agora também se transforma neste e-book em conjunto. Por isso, muito obrigada. Sim, eu acho que na altura pensei muito no como é que nós podíamos tornar isto algo mais rico, porque notei que com o início da pandemia cada vez mais pessoas se preocupavam com este seu impacto, havia mais Exato. tempo para nos preocuparmos com estas coisas e muitas pessoas quiseram realmente mudar alguns comportamentos. E com a minha equipa começámos a explorar um bocadinho isto, mas realmente acho que só fazia sentido se fosse aliado a alguém que já fosse também difusor desta ideia e que defendesse tanto estas causas. Por isso, claro que a Maria Granel fazia todo o sentido neste caso. E então vamos começar aqui por enquadrar o porquê deste e-book e porquê é que ele faria sentido. Portanto, às vezes nós quando falamos em desperdício, eu acho que eu às vezes tinha um bocado esta ideia e acho que muitas pessoas também têm, que é, pensamos sempre que aqueles documentários do plástico e do consumo, que aquilo é uma coisa muito lá para os Estados Unidos e para a Índia, para a China, que aquilo não se passa cá. Só que a verdade é que houve um estudo que foi publicado em 2020 que mostrou que a alimentação é responsável por 29% da pegada ecológica portuguesa. Nós somos o país mediterrâneo com a maior pegada alimentar per capita. Portugal depende das importações de outros países para mais de 60% das necessidades alimentares e, portanto, temos que considerar as emissões associadas. Eu não fazia ideia disto. Que mais de 3,5 milhões dos portugueses têm um consumo de carne superior a 100 gramas por dia, sendo de uma forma geral superior ao recomendado. E o plástico também é o material de embalagem mais utilizado pelos portugueses. Isto é um bocado chocante, né? Não tinha noção disto. Eu nisso já tenho noção de que a sua comunidade tem estado cada vez mais alerta para isto. Acho que ainda é uma coisa que as pessoas ainda não têm bem noção. Eu acho que nós precisamos de continuar neste trabalho de sensibilização, sem dúvida, e acho que é uma parte fundamental da solução, sobretudo junto dos consumidores, até porque uma grande fatia deste desperdício alimentar ocorre precisamente aí. Mas também notamos enquanto projeto, sobretudo desde 2018, nós notamos uma progressiva consciencialização em relação a este problema e em relação também às soluções. E acho que recentemente, por várias vias, desde a publicação de livros, de estudos, de investigações, nomeadamente da professora Iva Pires, a propósito do desperdício alimentar, seja também por via de aplicações e de projetos de combate ao desperdício alimentar e que se vão difundindo e generalizando, nós temos notado efetivamente que há cada vez mais sensibilização e despertar, sim. Sim, que as pessoas começam a ficar cada vez mais cuidadosas Sim, com isso também. e a ter um papel também mais ativo, ou seja, não só a ter a percepção mais aguda do problema, e a Mafalda estava a falar da pandemia e nós notámos isso também em loja, muita gente que chegou pela primeira vez ao granel porque durante a pandemia se apercebeu também da quantidade de desperdício que estava a gerar, que estavam a gerar, e portanto sem sombra de dúvida de que as pessoas também estão a procurar
ativamente comprometer-se com a solução, sim. Isso é muito giro. E notou assim algum produto que fosse mais escolhido para o granel? No geral, alguma gama de produtos era mais... Sim, desde o início da pandemia, e até foi interessante porque houve a publicação por parte de uma associação, não queria induzir em erro, precisamente sobre o kit quinzenal de essenciais da despensa. E coincidem as categorias, portanto, nós notamos maior procura em termos de leguminosas, de cereais e pseudocereais, lá está, os essenciais da despensa, sim. Ou seja, aquelas coisas que nós, no fundo, também podemos comprar mais em quantidades Exatamente, calculadas, não é? E não exatamente, precisamos tanto sim, das sim, 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 embalagens. tal e qual. E eu nisso acho que se tivéssemos que aconselhar alguém para começar a reduzir o seu desperdício alimentar em casa, havia assim alguns passos para onde eu nisso começaria? Acha que o começar por comprar a granel poderia ser uma solução? Porque nós temos uma lista também dos alimentos que têm mais emissões, e já lá vamos também Sim. quais é que foram os critérios de escolha assim dos nossos alimentos. E portanto, essa também poderia ser uma via, mas para quem está a começar do zero, Sim. o que é que eu nisso aconselharia? Eu diria que o granel é de facto uma das vias de combate ao desperdício alimentar, quando esse granel é também planificado. Mas lá está, isso pode acontecer, o desperdício alimentar pode acontecer quer quando falamos de granel e de quantidades planificadas, não planificadas, quer quando falamos também de embalagens. Então, acima de tudo, não falaria, apesar de representar aqui esse setor, digamos assim, mas falaria essencialmente de um consumo mais planificado. Acho que é isso que faz toda a diferença, que é pensar antes de comprar, e passa muito por ter o cuidado de fazer uma auditoria muito atenta àquilo que nós já temos em casa, perceber o que é que já está na despensa, o que é que já está no frigorífico, o que é que pode ser conjugado com criatividade, e dar também uma segunda, terceira vida aos restos que já temos, conjugando tudo isso. Acho que essencialmente aquilo que faz toda a diferença é planificar não só o ato de compra, de aquisição dos alimentos, e depois numa outra via que é também a planificação das refeições. Quando isso acontece, nós temos acesso a quantidades mais exatas, e nós estamos a falar em Portugal de um panorama que aponta para o crescimento, por exemplo, de famílias, e mudou de facto aqui o retrato. Estamos a falar de famílias, de um agregado familiar progressivamente mais reduzido. E é fundamental, de facto, pensarmos na forma como compramos, nas quantidades, a partir do momento em que planificamos e fazemos lista de compras. Isto parece tão insignificante e tão É mesmo óbvio, os mas básicos, faz não é? toda a diferença, não é? E sobretudo levar nessa lista de compras as quantidades exatas, ou o mais exatas possível. Então eu diria que passa essencialmente muito por planificação. Era o primeiro conselho que eu daria. Sim, Sim, porque eu estou a pensar uma pessoa que até planeia fazer as certo. refeições, mas depois não sabe muito bem as quantidades. Se quiser ir comprar a granel, vai chegar lá e se calhar antes comprava 2 ou 3 pacotes de Sim, grão e sim, agora sim, sim. vai ficar meio perdido e pensa, quando é que eu vou Exatamente. comprar? Isso Compro um quilo? acontece muito em loja, nós temos essa percepção, porque lá está, as embalagens, apesar de terem uma série de desvantagens, também têm a vantagem de permitir às pessoas identificar claramente a quantidade. Quando se passa para um sistema de granel, em que temos, no nosso caso, a identificação do preço por 100 gramas e por quilo, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. E, por exemplo, no online é algo que nós temos estado a aperfeiçoar, porque as pessoas fazem a encomenda de uma porção e às vezes pensam, sobretudo em termos de volume, que não corresponde necessariamente ao peso. Então, e daí também, no caso do granela, a importância, por exemplo, de um sistema de reutilização de recipientes. Se eu já sei em casa, ajuda muitíssimo. Não é sempre muito prático, mas ajuda muitíssimo. Se eu já sei que consumo todos os dias flocos de cereais, de flocos de Flocos de aveia aveia. ao pequeno almoço, e eu sei que aquele frasco é maior precisamente porque é um produto com alta rotatividade em casa, então é aquele frasco que eu levo comigo à loja para me reabastecer, e levo a quantidade exata, e faz a diferença, sem Sim, dúvida. isso Sim, ajuda muito, não é? sim.
E outra questão também para quem vai começar a fazer estas mudanças, víamos aqui que um dos dados era que realmente nós consumimos muito mais do que a quantidade de carne recomendada, por exemplo. E aqui nós conseguimos perceber que a carne de vaca é dos produtos alimentares que têm muito mais emissões de efeito de estufa por quilograma de produto. Depois vem borrego e carneiro, temos o queijo, e acho que as pessoas também não tinham noção nenhuma desta do queijo, não é? E depois, chocolate e café, que são aqueles que nós também tentámos evitar. O e-book nós tentámos que fosse completamente vegetariano, sem nenhum alimento de origem animal, para que permitisse realmente a qualquer pessoa ter esta percepção, e também para que fosse fácil para pessoas que até são carnívoras, mas que querem experimentar, terem uma noção de outras receitas, e tentámos aqui conjugar um bocadinho. Mas porquê que será que o chocolate tem assim um impacto tão grande? Será pela pegada, pela viagem que faz? Associada também ao transporte, sem dúvida, sim. Chocolate, café, vou dizer aqui mais alguns para ajudar quem nos está a ouvir. Camarão, o óleo de palma, que está em todo o lado, é super difícil encontrarmos produtos sem óleo de palma. A carne de porco, a carne de aves e depois o azeite. O azeite, peixe, ovos, arroz, leite e açúcar já cada vez mais pequeninos. É engraçado que mesmo assim o azeite também tem aqui um bocadinho um impacto a nível de emissão de gases de efeito de estufa. E isto será porquê? Por causa da própria produção em si também, não? Eu, no caso do azeite, de facto não domino, não posso explicar. Sim, mas há aqui uma série também de tem fatores. azeite na Maria Granel. Temos, não podemos disponibilizá-lo ainda. Vamos ver o que diz, qual é o rumo da legislação, mas não podemos neste momento ainda comercializá-lo a granel. Ah, é? É. Nós temos uma legislação muito restritiva em Portugal, ao contrário do que acontece no resto dos países da União Europeia, nomeadamente França, sobretudo França, que tem aqui um papel de vanguarda na legislação do granel, com uma posição muito disruptiva nos últimos anos, precisamente até em relação ao azeite, conseguiu aqui importantes vitórias. E no nosso caso há uma série de imposições e de restrições, azeite, vinagre, em relação ao açúcar, farinhas também e cereais, sendo que o decreto-lei mais recente impõe a pré-embalagem do arroz no final de 2017. E o arroz sabemos que é a base da alimentação para muitas famílias. Sim. Exato, ou seja, mesmo que se quisesse tentar reduzir ainda aqui o desperdício, é difícil, não é? Temos entraves ainda nestas coisas. Mas em produtos como o mel, por exemplo, eu já vi o mel à venda, mas pode-se dispensar, pode-se vender a granel também, não é? Também há restrições, não é? A legislação para já, estamos a falar em muitos casos de legislação que, na minha opinião, é francamente obsoleta. Desde temos legislação da década de 70, 80, 90 e já se passaram várias décadas. E, portanto, o granel que temos hoje é um granel moderno, que está comprometido também com a sustentabilidade, com a redução do desperdício, que teve de se rever e que obedece a uma série de parâmetros de higiene e de segurança alimentar, que são supervisionados por entidades independentes e externas. Portanto, é um granel que está adaptado aos nossos tempos, com dispensadores também que são modernos e que foram pensados para esta função, e a legislação continua nessas décadas. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Sim, exato. E nós precisamos realmente de ir modernizando um bocadinho isso para facilitar também o acesso aos consumidores, não é? Exatamente. Não, e para além de que os consumidores estão a dar um sinal inequívoco de que querem cada vez mais produtos a granel. E basta pensarmos nas grandes superfícies que têm ampliado aqui a quantidade de produtos e do seu portfólio a granel. Sim. Exato. E aqui esta questão do plástico que também víamos, também é algo que nós, enquanto consumidores, temos que nos reeducar um bocadinho, não é? Porque eu ainda vejo que, apesar de levarmos alguns sacos recicláveis, etc., ainda há muito consumo de plástico. Plástico descartável, sim. Exatamente. E isto também é daquelas questões que levanta sempre muitas dúvidas por parte do consumidor. Mesmo que a pessoa queira, às vezes, pelo menos o que eu noto, e também sinto essa dificuldade às vezes em casa, uma pessoa quer mudar, mas individualmente mudar um comportamento e tentar influenciar a família leva tempo, é preciso que todos estejam na mesma página,
nem sempre nós conseguimos, não é? E o que é que eu nisso aqui sugeriria de técnicas para nós tentarmos levar a nossa avante e tentarmos realmente reduzir aqui um bocadinho este consumo do plástico descartável? Eu acho Por que onde começar? exato, acho que é muito importante ressalvar que estamos a falar de redução e eliminação de plástico descartável, porque se de facto ele é descartável, nós, e até falando aqui no contexto de uma campanha europeia que vai ser lançada, que já foi lançada, que é We Choose Reuse, que é precisamente a passagem do paradigma de descarte e de inutilização rápida e de obsolescência também programada e muito célere para um paradigma de reutilização. Isto para dizer que, no caso das embalagens de plástico, para alguns produtos, ela é, neste momento, essencial, até que haja inovações no sentido de a substituir e garantir o mesmo desempenho, mas muitas vezes até a embalagem que permite combater o próprio desperdício. Então, nós só podemos, de facto, exigir que haja a disponibilização a granel se o tipo de alimento puder ser disponibilizado assim e se todas as garantias de segurança e de higiene estiverem salvaguardadas. Então, aquilo que precisamos de fazer é, enquanto consumidores, perceber efetivamente se é possível repensar e se é possível acondicionar de uma outra forma e sempre rumo a um paradigma de reutilização. E eu diria que, confirmando que é possível e que essa alternativa até já existe, e isso estou a falar de algo que de facto acontece e que é fruto da força do consumidor, acima de tudo é bombardear as entidades, escrevendo, exigindo, pedindo informação, sugerindo. Acho que é muito este o nosso papel e nós temos visto, seja nas grandes superfícies, seja no comércio de proximidade, isso está a acontecer nas grandes marcas, hoje nas marcas mais pequenas, mas o consumidor tem dado esse sinal. E depois acho que também é muito importante nós termos a iniciativa de resolução de problemas, portanto, antecipando mais uma vez, e estamos a pensar na ótica, por exemplo, de levar o nosso próprio contentor, andar sempre com esse contentor, antecipar, propor nas próprias superfícies isso mesmo. Isso lá está, é fazer acelerar a mudança, sem dúvida nenhuma. A Mafalda estava a falar de um contexto em que muitas vezes alguém tem preocupação e essa preocupação não é partilhada. E eu acho que todos nós nos revemos nessa situação. E acho muito, isto falo agora mesmo por experiência própria, acho que a imposição é completamente contraproducente, acaba por afastar as pessoas. Portanto, eu acredito muito no exemplo, na inspiração silenciosos. Portanto, é continuar a fazer aquilo que nós acreditamos que seja o melhor e que funciona também melhor e de acordo com o nosso contexto, e depois é mesmo, eu diria até, não é? Lentamente e magicamente, de facto, a mudança acaba por contagiar os outros. E falo por mim porque no meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Durante muito tempo eu não tinha essa consciência e depois, graças aos exemplos silenciosos de pessoas que nem fazem ideia, que me inspiraram tanto, acabou por acontecer a minha transição ecológica. Portanto, acredito muito no poder não só dessa inspiração, mas também no poder da informação e daí ser tão importante este tipo de ferramentas como o e-book. Sim, e eu acho que nós tentámos realmente que o e-book simplificasse muito todo este processo, que desse um bocadinho estas dicas que nós estamos aqui a falar. Mas eu também acho que esta transição e esta consciencialização é um processo que às vezes demora, não é? Eu sinto que, por exemplo, no meu caso, lá em casa, se eu quisesse mudar tudo de uma vez, era impossível. Sim. Porque, aliás, eu já tive esta discussão com o meu marido, quer dizer, nós não... Ele diz-me, não vais deixar de comprar queijo, não vais deixar de comprar fiambre. Quer dizer, isto são aquelas coisas que ele come e que vêm sempre embaladas em plástico e é literalmente o plástico que eu nisso que estava a dizer, é utilizar e deitar fora. Que a mim me deixava verde, não é? Só de pensar naquilo
ficava doente. Mas depois comecei a mudar outras coisas que tinha noção de que não tinham um impacto tão grande Certo. e que contribuíam na mesma para os dois estarmos contentes. Por exemplo, a questão dos detergentes. Exato. Na máquina da louça, etc. Começámos a utilizar um pó que é de uma marca que faz, que a Eunice também vende, no fundo, que fazem a reutilização de óleo alimentar. Utilizamos na roupa, para lavar a louça à mão, para lavar a máquina, e só isso foi um descanso para mim, porque eu pensei mesmo, ok, eu já estou a fazer um papel aqui numa parte. Quando troquei também a questão das cápsulas do café, estava-me a fazer imensa confusão, já houve uma altura que aquilo já não fazia sentido para mim, e decidi trocar de máquina e comecei a usar só café em pó. Portanto, o café ficou muito melhor, parece sempre café de rua. E foi incrível o descanso, não é? Porque eu depois acabo por pôr as borras do café num frasquinho e uso para fazer esfoliante, ou então ponho nos vasos. Quer dizer, e a pessoa sente que realmente está a fazer ali pequenas coisas, mas que podem fazer a diferença, não é? Sem dúvida, e eu acho que esses exemplos são fundamentais, porque a Mafalda acabou por construir pontes. E portanto por lançar sementes de mudança, e é muito isso, é tentar terreno comum para que aconteça essa mudança, e muitas vezes o que acontece é precisamente essa sensação, mais uma vez falo por mim, essa sensação de estarmos a contribuir e de fazermos parte de algo que nos transcende um pouco, que também motiva para continuar e ir mudando outros aspectos. E depois acabamos por perceber, não é, que já há indicação interior de que, ou seja por curiosidade ou até por uma vontade, e nós vamos passando para outras áreas da nossa vida e continuando a construir essas pontes. Então, acredito mesmo muito nisso, que é o poder a nível individual e depois ir contagiando lentamente, não necessariamente a família, porque eu acho que, ironicamente, às vezes quem está mais perto de nós até é quem não percepciona com o mesmo olhar aquilo que fazemos, mas começar pelo nosso espaço e depois a nossa comunidade, e isso é de uma força inegável, sim. Sim, esse cuidado com tudo o que está à nossa volta, não é? Eu também comecei assim com algumas coisas que eu sentia que não custava nada, fazia toda a diferença. Tenho sempre no carro comigo sacos reutilizáveis, mas ainda assim eu sinto muito isso, e durante a pandemia também acho que foi outra vez um abrir de olhos, que foi o ver o lixo a acumular. Exatamente. E o desperdício que nós temos, e eu acho que eu aproveito bastante bem os alimentos, até de uma forma muito integral, mas sentia um bocado aquela frustração, quer dizer, como é que é possível fazer-se tanto lixo, não é? Sim. Isso fazia-me mesmo confusão. Mas falando aqui na questão do aproveitamento, isso também foi outra coisa que tentámos no e-book, fazer pontes entre receitas, para, se usamos grão, já que vamos cozer o grão, vamos utilizar, por exemplo, a água de aproveitamento da água de cozedura do grão para fazer também a aquafaba. Isto é uma coisa que eu nisso nota que as pessoas que são seguidoras da Maria Granel, que gostam deste tipo de ideias e de receitas e que aderem bem. Sim, cada vez mais. Tanto que em termos de produção de conteúdo, e a equipa da Love It em específico, a Joana tem colaborado muito connosco nesse sentido. Há uma propensão, uma apetência, uma vontade por parte das pessoas, precisamente para terem acesso a este tipo de informação. E acho que faz todo sentido, e não só. Eu acho que é uma ferramenta também muito prática e muito poderosa de mudança, que é abrir horizontes, e quando se está a falar de um alimento, inaugurar logo ali vias de conjugação, de aproveitamento, e portanto a pessoa acaba por valorizar o alimento de uma outra forma, que é ver não só um meio em termos de saúde, mas depois ver também outras possibilidades, precisamente em termos de conjugação, de redução de desperdício, e há até uma dimensão de exploração criativa. E eu acho que todos nós também, enfim, não digo todos nós, mas cada vez, eu acho que a pandemia teve também esse efeito, porque passámos todos mais tempo em casa, fomos, entre aspas, forçados também a cozinhar muito mais do que antes, ainda por cima com a contingência, a adversidade de os restaurantes também estarem fechados, e portanto nós passámos mais tempo em casa e a cozinhar, e acho que também foi uma via inaugural por esse meio, olhar para os alimentos, tentar descobrir
outras utilizações, outros métodos de confecção, portanto, sem dúvida, é dos conteúdos que nós temos com mais interação, com mais alcance, portanto, sim, Sim, sem que as dúvida. pessoas gostam de perceber também realmente como é que fazemos isso. Exato. O que eu noto também é que as pessoas também procuram muito conteúdo de prolongamento da vida, útil dos alimentos, não é? Sim, sim. Como é que nós podemos realmente comprar uma couve e fazer com que aquela couve se mantenha fresca, tal ou as ervas qual. aromáticas, ou assim, durante mais tempo no frigorífico, também notou isso. No nosso caso, eu posso dizer, até acho que é uma curiosidade engraçada, o artigo mais lido do nosso blog é sobre como fazer aproveitamento da borra de café. E é impressionante. Teve imensas leituras, porque quase todas as casas, de facto, em todas as casas há café e se consome café, e as pessoas querem saber como aproveitar em vez de descartar. E a mesma coisa também com vídeos que nós fomos produzindo sobre a forma mais correta de acondicionar. E aí posso também dar o meu testemunho pessoal, porque mudou tudo em casa e eu lembro-me de ter, por exemplo, sobretudo a rúcula e a alface, que são alimentos que recebemos através do cabaz semanal que chega lá à casa. E eram dois dos alimentos que davam mais luta e que sistematicamente me via forçada a desperdiçar, era terrível. E bastou a experiência, né, de acondicionar em pano úmido e em recipiente fechado, e foi completamente diferente, Mafalda. Quando a rúcula e a alface vinham e eu deixava no mesmo acondicionamento em que elas chegavam, passavam 2, 3 horas depois do cabaz chegar e já estamos a falar de um alimento que já se estava a deteriorar, exatamente. Sim. O tamanho mais reduzido, já estava a perder a vitalidade. Assim que, isto só para sublinhar a diferença que faz o acondicionamento correto, assim que se passa para um recipiente fechado e se envolve num pano úmido, eu estou a falar de pelo menos 1 semana a 2 semanas em que se preserva em condições, portanto faz toda a diferença. E é engraçado porque num dos estudos que nós consultámos para fazer o e-book, que é um estudo de referência em Portugal, que é o PERDA, Projeto de Estudo e Reflexão em torno do Desperdício Alimentar, ao longo de, acho que foram 804 respostas que validaram, de 41 entrevistas, penso eu, e falava-se precisamente, as pessoas referiam também essa dificuldade em termos de acondicionamento. E eu acho que isto é uma responsabilidade também das marcas e de quem comercializa, de dar poder às pessoas e de dar informação sobre como acondicionar da melhor forma. Chegando a casa, o que é que deve fazer? E isso é meio caminho andado, de facto, para reduzir o desperdício. Portanto, há pouco, quando falávamos dos conselhos, eu diria planificação e depois um outro pilar que tem a ver com um acondicionamento eficaz dos alimentos, sim. E que bate com a planificação, não é? Exatamente, Porque, na realidade, se nós comprarmos as quantidades certas e os alimentos certos, e aqui entramos noutra questão que é a sazonalidade, também era outro ponto que eu queria notar e que falamos muito no e-book, que é consumirmos realmente os produtos com outra consciência e procurarmos aquilo que está na época, que também não só vai ser nutritivo, como vai ter uma pegada ecológica menor. Exatamente. Não é? E vai ter aqui um grande impacto nesse sentido. Estamos a falar de estamos logo a falar de circuitos agroalimentares muito mais curtos. Isso faz toda a diferença, seja do ponto de vista da pegada associada ao transporte, porque não estamos a falar do mesmo tipo de distâncias. Faz toda a diferença, por exemplo, em termos de energia. Pensemos, por exemplo, na refrigeração associada, a diferença que é, por exemplo, a importação de um alimento que tem origem no Brasil, em termos de não só de transporte, de energia associada, para um alimento que nos chega num cabaz e que vem da nossa região. Estamos a falar às vezes de um raio de 50 km, uma diferença impressionante, para além porque estamos a falar da dimensão, estamos a falar de impacto ambiental, também económico, e depois do ponto de vista social, e outra vez dando o meu testemunho pessoal, a diferença que é nós conhecermos o rosto
sabermos quem são as pessoas que cultivam o nosso alimento e, novamente, a relação também afetiva que se inaugura, não só com essas pessoas, mas também com os alimentos. É completamente diferente a relação que temos, conhecemos a história, valorizamos todas as fases desse alimento até chegar até nós. Sim. Sim, é verdade. Eu acho que também se cria uma relação de respeito maior com a Exatamente, alimentação, não é? exatamente. Respeitamos mais os ciclos, o Tal e ambiente, qual. tudo mais. Sim. E acho que além disso, permite-nos variar mais e fazer esse Exato. planeamento de refeições de acordo com aquilo que está na época. E se Sim. está na época, também à partida vai ter um tempo de vida útil bastante mais Exatamente. interessante. E não sei se sentem desse lado, mas o sabor é completamente diferente também, não é? Sim. Sim, é verdade. Aqui há muitos pontos-chave É. nesta questão da escolha dos alimentos também que depois tem impacto. Mas aquele dado de nós importarmos em Portugal 60% dos produtos é bastante impressionante, não é? Mas eu posso dar a minha, mais uma vez, posso partilhar a nossa experiência, porque esse é um grande desafio que temos na Maria Granel. É muito mais fácil, por exemplo, quando falamos de hortícolas, quando falamos de produtos frescos, garantir efetivamente um abastecimento local. Quando se trata de mercearia seca, até porque há vários alimentos que nós efetivamente não cultivamos em Portugal, mas posso dizer que nós temos muita dificuldade. Agora não, porque há vários projetos a contribuir precisamente para apoiar agricultores em modo biológico, nomeadamente ao nível das leguminosas. Mas continuamos a ter, na verdade, temos muita dificuldade, por exemplo, para encontrar cereais e leguminosas nacionais em modo biológico. Felizmente, como estava a dizer, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, tem crescido bastante o número de produtores e nós estamos a conseguir suprir essa procura, sim, mas não é fácil. Sim, isso também já tinha ouvido outras pessoas na restauração que também têm essa preocupação e realmente sentirem que é difícil nós encontrarmos, não é? No e-book nós também tentámos aceder um bocadinho a isso, pelo menos alimentos ou nacionais ou mediterrâneos, para que as pessoas sentissem que as receitas também eram acessíveis, não é? Sim. E se queremos diminuir a nossa pegada também convém termos esse cuidado. Por exemplo, hoje em dia, em termos de frutos secos, fala-se imenso das castanhas do Brasil. Sim. Quando nós temos nozes, amêndoas, avelãs, faz muito mais sentido irmos por aí. Sem dúvida. Sim, e mesmo com as frutas, não é? Eu acho que depois também há pessoas que é só bananas, frutos tropicais, etc. Quando na realidade devíamos optar mais pelo que temos cá. Sim, tal e qual. Sim, e a organização do frigorífico nisto também representa um papel muito grande no prolongamento de vida. Não? Então, vamos a falar do acondicionamento, de cuidar, mas o colocar no frigorífico de forma adequada, com poucas variações de temperatura, também é super importante aqui. Sim, e achei interessante ao ler, lá está, outra vez o Perda, das entrevistas, as pessoas referem muitas vezes, não é, esta percepção de que o frigorífico pode ser o nosso aliado, mas muitas vezes, quando se olha para o frigorífico como mero depósito, ele acaba por contribuir para o desperdício. Portanto, temos de arranjar também mecanismos que nos permitam não só acondicionar corretamente, distribuir e organizar, tirando partido dos diferentes níveis de temperatura no frigorífico e depois identificar, portanto, ou arranjar forma de que seja transparente essa organização, ou então até com a ajuda de uma caneta, exatamente, escrever, para que ele não seja um mero depósito. Isso faz toda a diferença, mais uma vez, tentar regular a temperatura do frigorífico, verificar qual é a temperatura que temos, 5 graus, abaixo de 5 graus na parte do frigorífico, menos 18 no congelador. Depois ter a percepção, por exemplo, que a porta, que é sujeita a muitas variações e flutuações, seja por causa da abertura, fechamento, movimentos bruscos também, portanto deixar aí só os alimentos que já estão acondicionados de forma muito estável, não é? Estou a pensar, por exemplo, molhos, condimentos, tudo aquilo que já está em garrafa ou embalagem Tetra Pak, por aí fora, e depois dentro do frigorífico, parte superior, aquilo que já está cozinhado, aquilo que é mais suscetível, estou a pensar, por exemplo, as ervas aromáticas ou frutos vermelhos, nível intermédio depois laticínios para quem consumir, também aquilo que descongelamos, deixar aí nessa parte intermédia, e nível inferior mais fresco, efetivamente para tudo que é fruta, fruta por acaso fora no balcão,
mas os vegetais e tudo individualmente organizado. Isso faz, de facto, toda a diferença, mais uma vez. Sim. Porque isso também é outra coisa que falamos no e-book, que é os Sim. alimentos que não devem ser misturados, né, armazenados em conjunto. E tivemos uma boa conversa a propósito do tomate, não é? Porque as pessoas costumam, e até foi a Mafalda que me explicou na altura, que é uma pergunta que nos fazem sempre, quando nós alertamos para o facto de o tomate não dever ficar no frigorífico. No frigorífico, sim, porque em termos nutricionais é muito mais interessante termos o tomate à temperatura ambiente. Exato. E outra coisa que eu também acho que acontece muito é termos restinhos. Sim. Eu às vezes faço receitas só de restinhos. Exato. Quiches e coisas do estilo para aproveitamento na sopa ou assim, porque acho que é outra coisa que parece que ainda falta um bocado às pessoas. Pelo menos eu vejo, está ali aquele bocadinho, pronto, já não se aproveita, já não se come. É verdade. Não é? E muitas vezes, isso acontece imenso lá em casa, muitas vezes as receitas, até do ponto de vista do sabor, às vezes até as mais interessantes, são resultado desta conjugação daquilo que há no frigorífico. Que conseguimos fazer, exatamente. Sim. E o que é que a Eunice diria que é a sua parte preferida do e-book? Tem assim alguma que goste mais? Eu adorei a parte, porque acho que não é muito frequente encontrar, e acho que é algo que as pessoas têm procurado também, mas além de todos os aspectos que eu acho que fazem toda a diferença, eu gostei da inclusão não só de uma parte dedicada à compostagem doméstica, não que haja uma relação entre, ou seja, a compostagem é uma forma de nós reduzirmos o desperdício e de garantirmos que esta matéria orgânica que de outra forma iria para aterro e que iria contribuir para a emissão de gás metano, que segundo os especialistas, aqui estou a citar Paul Connet, é cerca de 25 vezes mais nocivo do que o dióxido de carbono. Portanto, estamos a evitar, precisamente, estamos a reduzir e estamos a atuar para transformar essa matéria orgânica em fertilizante que vai devolver os nutrientes ao solo. Então, não só adorei que tivéssemos incluído a compostagem doméstica, como também tivéssemos uma secção dedicada também à alimentação dos nossos animais, que acho que não é muito comum encontrar, há pouca informação nesse sentido e há cada vez mais pessoas também a tentar encontrar e a explorar e atuar nessa área. Sim, é eu podia falar de muitas mais. Depois há também uma parte sobre dietas mais sustentáveis e em que se explora bem o impacto de uma dieta de base vegetal e também a nossa tradição da dieta mediterrânica. Já agora posso falar de outra que também acho importante, que é do ponto de vista da própria, que não deixa de ser desperdício também, não sendo desperdício alimentar, que é, por exemplo, do ponto de vista da confecção, como podemos também apostar na eficiência energética. Isso era o que eu ia dizer, que era há ali uma série de áreas que eu acho que são muito interessantes e muito importantes. Sim, porque eu gosto muito do facto de termos um equilíbrio entre muita informação de qualidade baseada em coisas que realmente acontecem aqui e que nós temos evidência cá, e depois termos uma aplicabilidade prática fácil com as receitas, não é? Mas eu acho que também em termos teóricos gostei muito dessa questão de percebermos, porque às vezes fala-se em alimentação sustentável e há muito incentivo ao extremismo às vezes e temos que perceber que vimos de sociedades, muitas das pessoas que nos ouvem estão em cidades, estão em meios onde não é possível de repente fazer tudo, mas claro está, fazemos devagarinho, começamos pelo planeamento, por compras mais conscientes, por uma confecção mais sustentável que se calhar emite menos, que aproveitar o forno e fazer 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo, não é? E utilizarmos essas estratégias para devagarinho irmos diminuindo o nosso impacto. Mesmo a escolha de ingredientes, quer dizer, dizermos a quem nos está a ouvir que o chocolate tem uma grande pegada ecológica, isto vai soar muito triste. Sim. Mas a verdade é que podemos pensar, ok, que outro tipo de coisas é que nós gostamos e que nos saciam e que não têm este impacto. Ou então reduzir, não é? Sim, não podendo ou não querendo abdicar, tentar reduzir. E depois há o outro lado das receitas, que também, também adorei. E acho que, mais uma vez, acho que também é um olhar inovador na forma como as receitas são apresentadas, porque a partir de um alimento se pensa aqui
em diferentes soluções. Em várias opções, mais naquela ótica de eu tenho aqui este ingrediente na despensa, o que é que eu posso fazer com isto? Não é? Isso eu também achei que foi uma forma gira de nós trabalharmos e de depois colocarmos as coisas na prática. Mas é muito suspeito estarmos a falar sobre isso. Então nós temos que puxar a brasa à nossa sardinha, como se costuma dizer. Não, mas eu acho que realmente em termos de concentração de informação e produção de conteúdo para o consumidor, temos realmente uma informação de muita qualidade em termos teóricos e depois uma aplicabilidade, porque é importante ressalvar que estas receitas são todas exclusivas para o e-book, não estão nas nossas redes sociais, nem em nenhum outro canal, nem vão estar à partida e vão ser realmente só para quem quiser então adquirir o e-book através da Maria Granella ou através da loja da Love It, para ajudar realmente a começar a mudar aos pouquinhos estes comportamentos. E estamos a falar de alimentos que conseguimos facilmente encontrar, portanto, conjugações também perfeitamente acessíveis e sempre com esta preocupação de dar ferramentas práticas. Sim. Obrigada, Eunice. Eu é que agradeço muito. Agradeço mesmo mais uma vez, não só a disponibilidade para Ficava aceitar aqui mais tempo à conversa. Ficámos aqui. Vamos só fazer mais umas dicas para os nossos patronos, para quem nos apoia constantemente na construção do episódio, mas para quem nos está a ouvir desse lado, muito obrigada por terem feito parte de mais um episódio. Realmente este e-book já está disponível, já podem consultar toda a informação, seja através da Maria Granella da Love It, e verem aqui mais informação, também ter aqui um preview das páginas e índice de receitas, etc, tudo o que podem encontrar por lá. Quero agradecer também muito à Urbana LX e à Sofia Fonseca, porque, mais uma vez, tenho a possibilidade de representar aqui e de trazer um vestido de uma marca portuguesa, que é uma coisa que gosto bastante de poder fazer, é outra forma de sermos também mais consumidores mais conscientes, não é? E que tem sempre materiais incríveis e é muito bom podermos fazer isso. Acho que isso é uma outra componente que tem vindo a aumentar desde a pandemia, não é? Do consumidor português querer mais a marca portuguesa. Não é? Sem dúvida. Isso tem sido muito bom. E obrigada e uma boa semana a todos. Obrigada. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!